Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia. Hoje nós vamos começar o nosso curso de português voltado para o concurso da Marinha. E a nossa primeira aula vai ser sobre sintaxe, os elementos da oração, que é matéria bem figurinha, bem calibrada de concurso público, ainda mais se tratando nesse concurso para o quadro de oficiais temporários da Marinha, levando-se em consideração a primeira prova que foi ministrada, em que foram, nas 25 questões de língua portuguesa, 85, 90% da prova, pessoal, foi de gramática pura. Então, pelo que eu percebi, no concurso de vocês, vai ter uma linha diferente dos outros concursos que vocês certamente já vêm fazendo. Por quê? Porque é uma linguagem gramatiqueira. Então, o que a gente pode pensar a respeito das questões? Questões curtas, respostas rápidas, diferentemente, por exemplo, de bancas como Fundação Getúlio Vargas, FCC, aquela embromação toda do CESP, não. Questão curta, objetiva e respostas bem pequenininhas mesmo. Oi, levantou o dedinho? Ai, tá bom. Nada, relaxa. Vamos tomar uma escolzinha que a gente já fica legalzinho rapidinho. Bom, e aí o que eu planejei? Nós hoje vamos trabalhar com dois conteúdos diferentes e vamos juntar esses dois conteúdos. Os elementos que formam a oração, ou seja, os termos que são os essenciais. Sujeito, predicado, os termos integrantes da oração. Integrantes porque são aqueles que não podem ser retirados, como os nossos braços, as nossas pernas. Cadê a galera da enfermagem aqui? Levanta o dedinho. Ninguém. Né? Cadê o pessoal do odonto? Eu sei que você é dentista. Né? Então, o que é aquilo que integra a nossa anatomia, que faz parte do nosso corpo. Então, nós temos o quê? Os termos integrantes da oração, que são o quê? Os complementos. Então, se complementa obrigatoriamente, significa que faz parte. Então, nós temos os complementos verbais, os objetos, os complementos nominais, os agentes da passiva e outros que não completam, como a pulseira. A pulseira é só o quê? Um enfeite, é só um acessório. Obrigada. Então, nós temos o quê? Os termos acessórios da oração, que são aquelas injeçõezinhas de linguiça e que, se nós retirarmos, é como a pulseira. Não constituem. Ou seja, esses elementos não vão fazer parte daquela ideia centralizada no verbo, que é a chamada oração, que são os adjuntos. Tem os elementos circunstanciais, que são os adjuntos adverbiais, elementos que podem ser retirados de nomes, porque não fazem falta a compreensão desses nomes, que são os adjuntos adnominais. Existem os apostos, que são meramente termos explicativos, e vamos ver outro elemento que não faz parte da estrutura da oração, que é o vocativo. Falando de vocativo, eu trouxe, na verdade, esse material aqui para vocês, porque eu tive um objetivo. Em vez de perder um tempão no quadro, escrevendo um monte de coisas no quadro, eu trouxe isso daqui para vocês, tá? Então, vamos ver aqui. A propósito, quem quiser esse material, depois eu vou colocar no quadro meu e-mail, aí vocês fiquem à vontade, não é do curso. Isso daqui vai ser presentinho da professorinha, tá bom? Então, vamos ver essa frase aqui. Não precisem perder, não percam tempo escrevendo. Eu só quero que vocês prestem atenção, tá? Porque para nós otimizarmos esse tempo aqui. Vamos, antes de tudo, ver esse período. Antes de tudo, o que é período, gente? Período é a frase na qual existe verbo, tá? E todo período vai ser uma frase? Nem sempre. Então, eu chego aqui para vocês e falo assim: oi, pessoal, tudo bem? Todos vocês vão entender essa minha mensagem. Oi, a classe gramatical que vai designar o que? Saudação à interjeição, pessoal, substantivo, tudo, pronome, bem, advérbio, mas a partir do momento que eu junto essas palavras todas, oi, pessoal, tudo bem? Eu emiti essa mensagem. Vocês entenderam? Sim, mesmo que alguém diga assim: tudo bem, nada, tem um monte de coisa de português para estudar. Mas se houve uma compreensão da mensagem, isso se chama frase. Então, a frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo, perfeito. Pode ter verbo, pode não ter. Então, a existência ou inexistência de verbo é indiferente para que exista a frase. Mas, a partir do momento que a frase vai ter
verbo, ela se chama período. E por que essa frase, Gabriel, faça as redações? Porque esse período recebe o nome de simples, porque ele só tem um verbo, mesmo que esse verbo venha na forma da locução verbal. Exemplo, se eu digo assim, os clientes haviam sido atendidos pela doutora... Nome, gatinha? Você? Pela doutora Flávia. Seu Flávia tem acento, né? Ah, minha filha, não é possível. Uma paroxítona terminada em ditongo sem acento. Não dá. Então, os clientes haviam sido atendidos... Pois é, não, mas isso já estava... Não, mas isso não caiu, não é? Então, se eu digo, os clientes foram atendidos, tinham sido atendidos pela doutora Flávia. Aí, assim, nossa, peraí, tinham sido atendidos 3 verbos, só que esses 3 verbos vão formar uma unidade, vão formar um tempo composto. Tempo composto ou locução verbal, agora vamos pensar tudo numa coisa só, numa locução verbal. Então, os termos que formam a locução verbal são indissociáveis. Tinham sido atendidos. Nós temos uma ideia só, que é a ideia do atender. Então, nessa frase, os clientes tinham sido atendidos pela doutora Flávia. 3 verbos. Mas, na verdade, esses 3 verbos formam um tempo composto. Então, ainda que existam 3 verbos, essa frase eu também chamo de período simples, porque ele é marcado por uma forma verbal, que é a forma verbal composta. Você, qual é a sua especialidade? Tá. Aí vamos supor que eu tenha a seguinte frase. A Ana Cláudia não é dentista como a Geórgia. A Ana Cláudia não é, ouço o primeiro verbo, dentista como a Geórgia. Eu só falo um verbo, mas essa frase tem 2. É como se eu dissesse assim, a Ana Cláudia não é dentista como a Geórgia é. Precisa ficar repetindo o verbo? Chato, não é? Mas ele existe. Por que ele não foi mencionado? Para que não haja repetitividade dessa palavra que já foi dita. Isso é uma figura de linguagem, só para abrir parênteses aqui, que recebe um nome específico, tá? Recebe o nome... Quem falou Zeugma? Eu quem? Ai, gente, eu fiquei até emocionada. Por que eu fiquei emocionada? Porque o aluno, quando fala coisa bonita, ganha um ponto. A aluninha ganhou um ponto, não é? Então, uma figura de linguagem que recebe o nome de Zeugma. E cai figura de linguagem na prova da Marinha. Então, é bom vocês procurarem nos livros que vocês com certeza já têm em casa. Ai, Ana Cláudia, não tenho, não acredito. Mas depois eu vou recomendar livros que eu acho importantes para vocês, tá?